Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar a sua vida, o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. Hoje especificamente eu vou falar sobre uma mudança bastante importante que teve com a votação dessa lei chamada Lei Plano Mansueto, que foi alterada no Congresso Nacional, de socorro aos estados e municípios, aquele socorro financeiro que os estados e municípios vão receber. Vou deixar um link aqui na descrição para mostrar quanto que cada estado e quanto cada município vai receber. Mas tem um detalhe bastante importante do que foi aprovado, que foi tratado meio superficialmente pela imprensa de modo geral, e eu gostaria de falar especificamente desse assunto que se refere ao controle das despesas de pessoal. Isso é um ponto bastante interessante, foi aprovado na lei, é o artigo 7º, vou colocar também o artigo 7º aqui desse projeto, dessa lei, né, que foi aprovada, vai para sanção provavelmente essa semana. O presidente deve vetar ali alguma coisa, o Congresso deve apreciar e deve ser publicada essa legislação aí essa semana ainda. E tem um ponto que eu gostaria de tratar. O que acontece, pessoal? O Plano Mansueto ele foi apresentado ao Congresso Nacional como iniciativa do Poder Executivo ano passado. Qual era a ideia do Plano Mansueto? De tempos em tempos, estados e municípios batem na porta da União em busca de um socorro financeiro, em busca de uma ajuda financeira. A ideia do Plano Mansueto, inspirada no secretário Mansueto, ela tem o seguinte ponto. A ideia era o quê? Que houvesse, sim, uma ajuda para estados e municípios condicionada a controles específicos, principalmente controles nas despesas de pessoal. Por conta do coronavírus, esse assunto foi retomado agora, foi discutido nas últimas semanas na Câmara, no Senado, ajusta-se ali o texto, né? Mas o momento atual deixou de lado um pouquinho aquelas ideias ali do Plano Mansueto original, que tinha uma série de condicionantes para que estados e municípios toda hora não tivessem que recorrer à União, para que conseguissem controlar a médio e longo prazo as suas contas. No entanto, tem um ponto bastante importante no que foi aprovado, que é o artigo 7º. E o que diz o artigo 7º? Em linhas gerais, é nulo de pleno direito, ou seja, qualquer ajuste nas despesas de pessoal que vou ler exatamente, ato que resulte aumento de despesas nos 180 dias anteriores ao final do mandato do poder ou órgão referido no artigo 20. O que quer dizer isso, pessoal? Ou seja, aquela ideia de você jogar, você ter um aumento, né? O chefe do Poder Executivo dá um aumento e jogar esse aumento para que o outro que vai assumir arque com essas despesas, ou seja, ele tem um bônus político de dar aquele aumento, e o outro que vai assumir acaba tendo que pagar aquela conta, vai deixar de existir. E isso é fundamental. Porque o que acontece no Brasil que provoca esse descontrole nas despesas de pessoal é justamente isso. Para ficar bem na fita ali com os servidores públicos, o que os chefes do Poder Executivo fazem? Chega no final ali do mandato, eles dão um aumento e deixa a conta para o próximo. Ficam bem na fita ali na eleição, mas deixa a conta para o próximo. Isso aconteceu recentemente. Por exemplo, quando houve a mudança ali de governo, né, de Temer, Dilma, o próprio presidente Bolsonaro teve que pagar contas de aumentos que foram assumidas anteriormente. Ou seja, a ideia principal dessa mudança do texto é justamente essa: não permitir se jogue para frente a conta das decisões políticas de quem está no poder hoje. Ok, pessoal? Vou deixar o texto aqui com mais detalhes. Esse é o principal ponto. É uma interferência, é um bloqueio que eu acho extremamente importante para o controle das despesas de pessoal nos próximos anos aí. E eu vou dar um panorama, por que isso é tão importante. Vamos pegar o caso da União. A União vive de déficits
orçamentários, ou seja, gastar mais do que a arrecadação desde 2014, 2015 ali, ou seja, são constantes déficits orçamentários. E o principal componente desses déficits orçamentários são as despesas de pessoal, ou seja, a principal dificuldade do orçamento fechar são as despesas de pessoal. Isso justamente por conta desses fatores, né? Vai mudando ali quem é o chefe do Poder Executivo, dá um aumento para frente, deixa o próximo assumir e aí vira uma bola de neve. Isso acontece também em vários municípios, em vários estados. Ou seja, esse controle é fundamental. Se não tivesse controle, o que vai ter que fazer? Teria que fazer aumentar a carga tributária, e é preciso lembrar que a carga tributária no Brasil hoje já é 35% do PIB, ou seja, o Estado, né, Estado, municípios e União, ou seja, o Estado brasileiro, o setor público, ele puxa do setor privado cerca de 35% do PIB para arcar com as suas contas, e mesmo assim não dá conta, porque, né, são déficits orçamentários constantes. E de onde vem essa diferença? Aumento da dívida pública. A dívida pública brasileira hoje, ela está em cerca de 80% do PIB. E isso, por conta do coronavírus agora, vai bater aí perto de 100% do PIB. Ou seja, para países emergentes, são valores muito altos, tanto da carga tributária, de 35% do PIB, quanto a relação dívida pública versus PIB, né, que já é alta, 80% do PIB, e vai subir agora por conta do coronavírus. Ou seja, fazer o setor público dar conta de se financiar por meio da carga tributária atual, por meio da sustentabilidade da dívida, é uma das maiores dificuldades que a gente tem hoje nas finanças públicas no Brasil. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha aí com seus amigos. A gente vai enfrentar essa dificuldade no Brasil, no setor público, nos próximos anos, principalmente agora, por conta da epidemia do coronavírus, que está exigindo gastos maiores do setor público, em estados, municípios, na própria União. Ok? A gente se vê no próximo. Um grande abraço.